Hoje nós celebramos a missa votiva da Divina Misericórdia, do amor de Deus encarnado por cada um de nós. Celebramos a missa da misericórdia divina, da misericórdia de Deus. Não existe para nós algo mais precioso na relação entre Deus e o homem, senão a misericórdia de Deus. É misericordioso para conosco. Ele não olha os nossos defeitos, os nossos pecados, que são tantos, as nossas limitações, mas olha o desejo que existe, ou que pelo menos deveria existir nos nossos corações, de amá-lo sobre todas as coisas, de passar por cima da nossa vaidade e colocarmos Jesus como centro das nossas vidas. Porque, afinal de contas, o pecador é amado por Deus. Deus ama o pecador. E por ele o Senhor morre na cruz. Deus ama o pecador, zela do pecador, atrai sempre o pecador, mas não aceita e não é conivente com o pecado. Quando nós vemos essas cenas de Jesus aqui, sentando com os publicanos, sentando com os pecadores, acolhendo aqueles que viviam transviados, nós vemos nosso Senhor amando ali, amando, zelando, tentando atrair as pessoas para Ele, tentando levar as pessoas para Ele. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, como não existe uma disparidade entre a ação de Jesus e a ação de sua igreja. Do mesmo jeito que Jesus acolhia os pecadores, a igreja acolhe os pecadores. Do mesmo jeito que Jesus amava os pecadores, a igreja ama os pecadores. Mas também da mesma forma que Jesus combatia o pecado, a igreja combate o pecado. Por quê? Porque o Senhor sabe que o pecado é algo que afasta o coração do homem do seu coração. Porque sabe que o pecado rompe a amizade com Deus. Porque sabe que o pecado é verdadeiramente um empecilho para que o homem se salve e chegue ao céu. Porque a igreja tem consciência que o pecado de verdade rompe essa amizade com Deus. E é aqui que nós temos que entender que devemos romper com o pecado e buscarmos todos os dias crescermos na amizade e na intimidade com Deus. Aqui os fariseus criticam Jesus, estranham Jesus. Eles pensavam que Jesus viria para os santos, como os nossos irmãos protestantes, que pensam a mesma coisa. Não. Jesus veio, vem e virá para os pecadores.
Não são os santos que precisam tanto de Deus. Olhe bem, não são os santos que precisam tanto de Deus, porque já vivem em Deus. São os pecadores que precisam muito do auxílio de Deus para que sejam santos. E aqui os fariseus estranham, mas esse homem, ele acolhe os pecadores, ele faz refeição com eles. Meus irmãos, isso aqui não é estranho a nós. Jesus nos acolhe, nos acolheu e faz refeição com a gente. Essa crítica dos fariseus aqui é uma crítica ainda muito atual, quando as pessoas não conseguem entender que o sacerdote deve acolher na comunidade cristã, em nome de Deus, todos aqueles que têm o mínimo, mas o mínimo, um ínfimo desejo arraigado no coração de se converterem. O mínimo desejo de Deus. E é isso aqui que agrada o Senhor. E Jesus aqui conta duas parábolas. A da ovelha perdida, onde Jesus diz, não se deixa as 99 e vai atrás de uma que se perdeu. E termina dizendo, há mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Porque os justos já vivem em Deus. E o céu se alegra, e o céu fica totalmente feliz quando um pecador tende à perfeição. É por isso que a igreja sempre viu com muito carinho esse sacramento que é tão apedrejado pelos próprios católicos, o sacramento da confissão. Por quê? Porque esse sacramento é o sacramento da misericórdia de Deus. Essa divina misericórdia que nos torna dignos de participarmos do banquete nupcial do Cordeiro. Porque o que seria de mim, ó meu Deus, se Jesus não tivesse deixado a confissão? O que seriam de vocês se nosso Senhor não tivesse deixado esse sacramento da reconciliação? Nós todos nos condenaríamos. Porque no mundo em que nós vivemos, é impossível permanecer santo depois do batismo. É impossível permanecer totalmente alvo, totalmente puro depois do batismo. Mas quantos e quantos se perderiam e não se salvariam? E o sacramento da penitência, da reconciliação, da confissão, é justamente uma das obras magnânimas da misericórdia de Deus, para que na hora da nossa queda a gente se erga e assim fiquemos livres do fogo ardente do inferno. Uma mulher tem uma moeda, perde essa bendita moeda, ficou com 9, perdeu 1. Acende a lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando encontra, fica totalmente alegre e Jesus termina. Haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Por quê?
Porque aqui nós precisamos compreender que nós não estamos sozinhos, tendendo e buscando a santidade. Nós não estamos sozinhos, somos auxiliados pela graça de Deus, pela graça divina, para sermos santos. Olha, por esses dias eu tive uma grande alegria aqui na paróquia. Eu estou mexendo no conselho de pastoral, em algumas funções, e comecei a chamar muitas pessoas que venham ao longo de vários dias, há vários meses aqui no altar rezando, pedindo a Deus iluminação para o novo norte da paróquia. E é tão engraçado que eu acho que eu rezei tanto, que todas as pessoas que eu escolhi para formarem, juntamente com alguns membros do conselho que nós temos hoje, o novo conselho da paróquia, impressionante, mas ninguém deu um não à igreja. E eu, no meu coração, dizia assim: graças a Deus que o nosso povo está tendendo à perfeição, à santidade. Está tendendo de verdade a ajudar o reino de Deus a acontecer. Porque o reino de Deus não só acontece no nosso coração, não. Quando a gente diz, venha a nós, Senhor, o vosso reino, o venha a nós, antes de vir a nós em comunidade, tem que vir a nós no nosso coração. E o reino de Deus só chega à comunidade quando ele se instala primeiro no coração dos fiéis. Porque se ele não se instalar no coração dos fiéis primeiro, é impossível o reino de Deus começar. Então vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que devemos tender à santidade, à perfeição, e procurar todos os caminhos que nosso Senhor deixou para que cresçamos em santidade, irradiemos o mundo com o amor de Deus e possamos de verdade chegar ao céu. E possamos de verdade chegar até Deus. Assim, piedosamente, dignamente, nós podemos cantar como salmista que exulta de alegria. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração daqueles que são benevolentes, bondosos, abertos à graça de Deus, para fazer o reino do Senhor bom Deus acontecer. Que a Santa Mãe Igreja sempre nos auxilie, nos ajude, nos proteja, e que os santos todos por nós possam de verdade interceder, para que, vivendo aqui na terra, desejosos do céu, alcancemos essa serenidade e essa paz tão própria de Cristo que Ele nos dá. Alcancemos essa fortaleza tão própria de Cristo, para que permaneçamos firmes com temor e tremor em meio ao mundo, para não decepcionarmos Deus e alcançarmos o céu. Vamos ficar de pé.